Precisa emitir as suas certidões para o processo de cidadania? Tá com dúvida se elas têm validade? Continua nesse vídeo que você vai entender melhor a respeito. Galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Lilian do canal Cidadania Italiana Simonato e vim gravar um vídeo novo aqui para vocês. Galera, hoje eu vou falar especialmente da questão de validade de documentos. Bom, a validade dos documentos é uma coisa que é geralmente uma das principais dúvidas que as pessoas têm com relação ao processo de cidadania, tá? Geralmente a pessoa pergunta, entra em contato com a gente e fala assim: eu já achei todos os documentos, mas eu não emiti por conta da validade. Bom, nesse momento eu gostaria de pedir para que vocês redobrassem a atenção e prestassem bastante atenção com relação ao restante desse vídeo, porque eu vou te explicar e vou te exemplificar a questão da validade dos documentos. Bom, a gente precisa partir do princípio de que todo o processo, para ele iniciar, para você começar, seja você fazendo sozinho ou contratando uma assessoria, você precisa ter os documentos, certo? Tanto o documento lá do seu italiano, se ele apenas nasceu na Itália, agora, se ele casou, também o documento de casamento dele da Itália, e os documentos aqui do Brasil, né? Todas as certidões de nascimento, casamento e óbito de toda a linha de descendência. De posse desses documentos, que é a parte que a gente costuma separar como fase Brasil e fase Itália. Por quê? Porque a fase Brasil compreende nos documentos brasileiros do seu antenato e dos demais da linha de descendência até você. E a fase Itália, a gente costuma dizer que são os documentos ou só de nascimento ou de nascimento e casamento do seu antenato, que é de fato ali aonde iniciou a sua descendência italiana, tá bom? Bem, nesse momento onde você localiza todos os documentos, aí vem aquela dúvida: poxa, mas e se eu emitir esses documentos agora? Como é que eu vou fazer com questão da validade desses documentos? Pois bem, gente, nós aqui da Simonato costumamos dizer para você que a primeira leva de documentos, a primeira emissão desses documentos em inteiro teor, ela praticamente só vai servir para a questão de retificação. E aí vou deixar em algum lugar aqui do vídeo um outro vídeo, né, uma indicação de um outro vídeo referente às retificações para você verificar certinho, tá? Bom, quando você faz a primeira emissão, esses documentos eles deverão passar por análise. Se você não quer contratar uma pessoa, você vai ter que analisar, e eu não sei se você vai ter aí a capacidade para analisar de maneira correta esses documentos, ok? De posse dos documentos vem a análise, né? A gente faz a análise e nessa análise a gente identifica tudo, todos os pontos, tintim por tintim, que carecem, ou seja, que necessitam de retificação, tá? Então você percebe que como a gente vai passar esses documentos por retificação, teoricamente essa primeira leva de documento ela só vai servir para isso, né? E aí você vai me perguntar: nossa, mas eu vou gastar para emitir tudo inteiro teor, não dá para a gente fazer isso, analisar em breve relato? E eu já te adianto que não dá, tá? Inclusive, analisar em breve relato pode causar danos para o seu processo, porque a gente vai estar analisando em cima de um teor, né, de um texto que não é o mesmo texto que você vai apresentar, né, seja ele para o oficial ou seja ele para o juiz, se você for fazer seu processo via judicial, tá? Então, sim, gente, essa primeira leva de documentos, elas não precisam, você não precisa se preocupar com a validade. Por quê? Porque justamente é a leva de documento que vai ser apenas analisada, depois ela vai ser retificada, tá? E o que acontece depois da retificação? Aí sim a gente precisa se preocupar com a validade dos documentos. Por quê? Depois da retificação, a gente vai reemitir esses documentos com as devidas averbações de retificação. E aí sim, com o texto de acordo com a necessidade do seu processo, tá? Dessa forma, o que eu tô tentando dizer para vocês? Gente, se você quer de fato investir na sua cidadania, meu querido, na primeira leva de documentos você não tem que se preocupar com a validade, tá?
Você só vai se preocupar com a validade quando você fizer a retificação. E aí sim você precisa pausar e verificar o que é que você vai fazer. Se você vai seguir direto, né, com o seu processo, você já pode retificar e emitir os novos documentos aí agora retificados. Por quê? Porque aí, a partir do momento que você emite esses novos documentos retificados, aí sim vai contar a validade de 6 meses, tá? 6 meses de validade para os documentos no Brasil, né? Emissão dos documentos. Então, a partir do momento que você emite os documentos, e aí você vai traduzir e apostilar, a partir do momento da apostila, tá? É que você vai contar ali os 6 meses de validade desse documento, tá bom? Então, eu vou repetir para que vocês entendam perfeitamente essa questão. A primeira leva de documentos, ela só serve para análise de documentos. E aí você vai falar, mas vamos dizer que tenha uma ou outra certidão que não requeira a retificação. Ok, maravilha. Né? Talvez você dê essa sorte, mas no geral, praticamente 90% das certidões são retificadas, né? E aí você vai reemitir, né? A partir do momento que você reemite essas certidões averbadas com a retificação, que você traduz e apostila esses documentos, a partir da data do apostile, é que vão contar ali 6 meses do prazo de validade. Aí, nesse momento, você vai ter que definir. Se você vem até a Itália, você tem que deixar para apostilar um pouco mais próximo de quando você vier, né? Se você vai fazer via tribunal, precisa ver se você já contratou um processo completo, seja conosco ou com qualquer outra empresa, para logo na sequência de estar apostilado você seguir para o protocolo dessa ação em Roma, ok? Tá? Então vocês percebem que tem essa diferença e que é muito importante que vocês entendam. Sem certidões a gente não começa o processo de cidadania, né? E o processo de cidadania, ele requer que a gente faça as retificações devidas, né? Que a gente faça análise, depois as retificações devidas, e depois a gente reemita essas certidões. Por quê? Somente com a reemissão é que vai vir averbado, né, ali o que o juiz determinou para ser retificado, tá? A partir do momento que você reemite essas certidões em inteiro teor digitado, você vai traduzir e apostilar. A partir da data do apostile, esses documentos, teoricamente, valem 6 meses, tá? Bom, vou falar a importância da validade em cada formato de processo, de forma bem resumida para vocês entenderem. Quando você vai fazer o processo administrativamente, tá, vindo até a Itália, num grande geral, o oficial que recebe esses documentos solicita que tenha 6 meses até a data, né, a partir da data do apostille, até 6 meses, tá bom? Num geral, eles contam 6 meses. Existe um comune que não cobra essa validade? Existe, tá? E aí você vai precisar conversar com a sua assessoria para ver o que é que a sua assessoria vai dizer para você com relação a essa questão da validade, tá? Via judicial. Bom, gente, vou falar da minha empresa porque eu conheço o trabalho dela. Nós aqui fazemos uma força-tarefa para protocolar todas as nossas ações até no máximo 6 meses após a data de apostilamento, tá? É óbvio que quando a gente apostila, coisa de 60 dias no máximo, o processo já está protocolado em Roma. E aí pode vir a pergunta, nossa, mas por quê? E se a gente protocolar com uma validade um pouco superior? Bom, nós aqui partimos sempre do princípio do excesso, né? Nós fazemos um cuidado excessivo com os documentos. Então, a gente só protocola com documento até no máximo 6 meses, né, de apostille, tá? Ah, mas eu tô com o meu, já tem um ano que eu apostilei, como é que eu faço? Bom, galera, aí você vai precisar conversar de maneira bem particular com a assessoria que você contratou, com o advogado que você contratou, né? E aí fica a critério dele o que é melhor para o seu caso. Nós aqui, como eu disse, partimos sempre do excesso, tá? Basicamente, o que eu queria dizer para vocês hoje é isso.
Pela regra, teoricamente, os documentos têm validade, né, de 6 meses após a data do apostilho, tá bom? Cada caso é um caso e deve ser conversado com a assessoria, o advogado que você contratou, ou seja ele a assessoria que vai te levar até a Itália, tá? Bem, se você ficou no vídeo até agora, eu acredito que você deve estar muito interessado na questão da cidadania. Então, vou te falar para clicar aí no like, para deixar um joinha pra gente, que isso ajuda muito o nosso canal, tá? Se inscrever no canal para você receber mais novidades e tá com bastante temas atualizados para você, o próprio estudo e tudo mais, tá? Dá uma idinha lá no Instagram, seguir a gente no Instagram, tá? Porque lá no Instagram a gente passa novidades constantes, né, de tudo que tá acontecendo, meio que em tempo real com a cidadania Simonato, tá? Se você estiver precisando de uma empresa para fazer o seu processo, entre em contato com a Simonato, tá? Eu vou reiterar que a gente só manda orçamento por e-mail, tá bom? Então vocês podem ir lá no site que tem um botão que vocês vai clicar lá e já vai pedir o orçamento específico que você precisa. Nossos telefones ficam disponíveis para vocês ligarem, né, entrarem em contato conosco. Eu fico aqui na minha empresa o tempo todo. Geralmente no horário comercial vocês conseguem aí ligar e falar comigo, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida, também na descrição do vídeo tem o nosso WhatsApp, tá bom? Eu peço para que você entre em contato conosco se você precisar de um orçamento por e-mail, porque a gente só manda de fato por e-mail, porque o orçamento ele é um descritivo, além de ser uma forma de formalizar o seu contato com a Simonato, tá bom? Não se esquece que conosco é preto no branco, um bacione!